Bom dia, a paz do Senhor a todos vocês. Nós vamos iniciar o nosso devocional diário de hoje. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que vai ser ministrado nessa manhã, que vai ser para nós como alta ajuda, para aqueles que querem ganhar almas, para aqueles que têm interesse em pregar o Evangelho de Deus. Isso vai ser muito bom. Está no livro de João, capítulo 4, diz assim: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó. Tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, creio que hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aleluia, glória a Deus. Uma leitura um pouco extensa, porém algo interessante. Por exemplo, Jesus estava passando por um local onde ele não deveria estar passando, segundo o costume judaico. No livro de João, capítulo 4, ao qual nós lemos aqui, nós aprendemos sobre uma mulher samaritana que, vindo de Samaria, uma cidade, estava esta mulher à beira de um poço para pegar água.
Samaria era conhecida como a capital do Reino do Norte. Foi derrotada pelos assírios. Muitos judeus foram deportados para a Babilônia e estrangeiros foram levados para colonizar Israel e ajudar a manter a paz. No livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, vem dizendo assim que o casamento misto entre estrangeiros e judeus remanescentes resultou em um povo mestiço que se estabeleceu no Reino do Sul e era considerado impuro na opinião dos judeus, mais conhecidos como os samaritanos. Os samaritanos eram um povo desprezado, irmãos. Você que está me vendo e ouvindo, preste atenção. Os samaritanos eram um povo desprezado, um povo esquecido, porque eles não eram considerados um puro judeu. Era um povo mestiço. E o que nós entendemos aqui é que Jesus não se preocupou em passar por Samaria. Os judeus não passavam por Samaria, porque lá eles iam se encontrar com os samaritanos, e os judeus com certeza eles iriam olhar para os samaritanos, talvez com um olhar de desprezo, porque os samaritanos não eram um puro judeu, era um povo mestiço. Irmãos, Jesus, quando ele chega diante do poço de Jacó, ele se encontra com aquela mulher que lá estava. Jesus, ou seja, os judeus em si, eles com as suas vestes, com as suas vestimentas, com as suas barbas, eles eram um povo diferenciado do povo samaritano. Então a mulher, quando olhou para Jesus, ela o conheceu como um judeu, e ela abaixou a sua cabeça, o seu semblante, e ela com certeza não ia se dirigir a ele com palavras. Mas Jesus chega diante daquela mulher e pede para aquela mulher, para que ela pudesse servi-lo, ou seja, pediu para que ela pudesse dar um pouco de água para ele. Aquela mulher, olhando para Jesus, disse: como pode tu, sendo judeu, vir falar comigo, sendo eu uma mulher samaritana? Irmãos, Jesus foi junto ao poço de Jacó para beber da água, e ao encontrar com aquela mulher, Jesus sabia que os pensamentos, que as culturas, que as crenças daquele povo era diferente das culturas que os judeus viviam. Mais uma vez Jesus nos dá exemplo de que não se trata de religião, crenças, costumes. Todos nós temos o direito de conhecê-lo. Eu quero falar hoje sobre julgo desigual. Todos nós temos o direito de conhecer Jesus. Jesus não é só para aqueles que se acham santos demais, para aqueles que se acham no direito. Jesus veio para todos aqueles que o receberam. Irmãos, vale a pena insistir um pouco mais com aquele que você olha para ele e às vezes você pensa assim: não, eu não vou falar de Jesus para aquela pessoa porque ele é um feiticeiro, porque uma pessoa que faz parte do candomblé ou faz parte da Umbanda, ou até mesmo porque é um católico. Eu não vou me misturar, eu não vou falar de Jesus para uma pessoa que tem outros costumes, outras crenças. Irmãos, vamos quebrar isso aí, vamos quebrar esse jugo, porque Jesus, ele nos dá um exemplo de como nós devemos ser. Não estou falando acerca de unificar as religiões, estou falando acerca de pregar Jesus àqueles que estiveram prontos para ouvir. Irmãos, eu não nasci cristão, ou seja, eu não nasci evangélico. Alguém precisou vir até a mim, e essa pessoa que veio até a mim, quando ela veio falar de Jesus, eu disse para ela assim: olha, eu já tenho a minha religião,
Nós temos que entender uma coisa: Jesus não é religião, Jesus é Deus. Quando nós temos esse entendimento de que Jesus é a minha religião, de que eu tenho a minha religião, nós vamos deixar de viver o evangelho genuíno. Jesus, ele quebrou as tradições judaicas, ele quebrou as culturas judaicas ao entrar em Samaria e conversar com aquela mulher. O intuito de Jesus era dizer para aquela mulher que se ela bebesse da água que ele tinha para oferecer para ela, nunca mais ela iria ter sede. Jesus é a fonte de água viva que veio para todos. O próprio Cristo não fez e não faz acepção. Nós não devemos fazer acepção. Nós temos que pregar esse evangelho a todos, para todos. Jesus não veio somente para os santos ou pecadores. Ele veio para aqueles que querem recebê-lo como fonte de água viva, que nunca se seca. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Jesus é a fonte de água viva que nunca se seca. Quando Jesus falou para aquela mulher: olha, da água que eu te der, se você beber, você nunca mais terá sede. Jesus estava falando dele mesmo. Você precisa me receber como seu Senhor. Talvez os samaritanos fossem idólatras, talvez eles adorassem outros deuses, por não serem aceitos através de uma cultura judaica, através dos judeus. Mas essa mulher, quando ela teve a sua vida revelada, porque Jesus foi para ela não só como Jesus, mas como profeta, Jesus revelou a vida daquela mulher. Aquela mulher ficou maravilhada, e através do que ela ouviu, ela foi até a aldeia onde ela estava, onde ela vivia, onde ela morava, e ela começou a falar acerca do que ela havia ouvido. Ela foi contagiada pelo evangelho. Isso é o que nós temos que fazer: contagiar as pessoas de outras crenças, de outras religiões, como eles se dizem ser. Nós temos que contagiar essas pessoas com o amor de Cristo, com a palavra verdadeira. Jesus se apresentou àquela mulher, se ofereceu como água que sacia a sua sede. Espiritualmente falando, Jesus passou a ser o Deus daquela mulher, o Deus do povo daquela mulher, através daquela mulher que foi tomada pelo amor de Jesus. Querido, preste atenção no que eu vou te dizer agora. O amor de Jesus que está impregnado em nossas vidas, nós precisamos deixar ele fluir, sair para fora. E nós precisamos não viver esse jugo desigual, porque todos nós fomos criados por Deus, mas nós somos filhos de Deus. Jesus não é religião, Jesus é Deus. Entenda, nós temos que entender isso. Jesus sendo Deus, irmãos, se você chegar para qualquer uma outra pessoa que se diz ter a sua religião e falar da Bíblia, de Deus e de Jesus, eles vão dizer: eu creio, só que do jeito deles. Nós devemos respeitar, sim, mas se for nos dada a oportunidade de explicarmos que Jesus é como uma fonte de água viva que nunca se seca, da forma que Jesus explicou. Eu não estou falando isso para você invadir o território de outras pessoas, de tentar, introduzir o evangelho de uma forma forçada, porque a Bíblia fala: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz a palavra de Deus. Mas de forma sutil, você chegar no momento oportuno, seja no teu trabalho, seja para o seu vizinho, seja onde você estiver, não olhando a religião, mas tentando trazer para essas pessoas que Jesus Cristo é amor, que Jesus Cristo, ele veio como fonte de água viva. Jesus, ele veio para que nós viéssemos conhecê-lo, para que todos viéssemos conhecê-lo. Você tem o direito de conhecer Jesus, nós temos o direito de conhecer Jesus, todos têm o direito de conhecer Jesus.
Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus veio para os pretos, para os brancos, Jesus veio para os asiáticos, Jesus veio para toda a humanidade. Nós somos o agente que Deus colocou na terra para poder introduzirmos essa palavra nos corações que estão aí sedentos, querendo beber desta água. Eu deixo aqui esta mensagem falando sobre julgo desigual, para te despertar, para nos despertar acerca deste evangelho que é tão rico e que tem nos abençoado e tem abençoado tantas pessoas. Eu deixo para você essa palavra, já te agradecendo e pedindo para que você possa também estar copiando o link aí no YouTube e passando essas mensagens para outras pessoas, para que nós possamos juntos estarmos aprendendo uns com os outros e através da palavra de Deus estar pregando o evangelho. Eu deixo esta palavra, um forte abraço em nome de Jesus Cristo.